Vamos falar do showman Wilson Simonal de Castro, nascido no Rio de Janeiro no dia 23 de fevereiro de 1938. Muito sucesso nas décadas de 60 e 70, fez os programas na TV Tupi, Spotlight, Show em Simonal e Vamos Embora, muito famoso na época. E assinou o maior contrato de publicidade com a empresa anglo-holandesa Shell. A mãe, Dona Maria, era cozinheira e empregada doméstica mineira. E o pai, Lúcio Pereira de Castro. Eles se mudam para o Rio de Janeiro e o Simonal recebeu esse nome em homenagem ao médico que fez o parto da sua mãe, Dona Maria. Em determinado momento da vida, ele conhece Edson, filho da pianista Alda Pinto. Ele ensinou a tocar violão. Mas ele foi chamado para servir o 8º grupo de artilharia e no quartel ele era famoso pelo seu time de futebol e pela sua banda. Ele era chefe de torcida do seu time e participava de bailes como cantor. O primeiro conjunto foi Beco das Garrafas. Em 1960, ele deixa o quartel como sargento. Ele forma um conjunto junto com o irmão Zé Roberto, os amigos Marcos Moran, Edson Bastos, Zé Ari, o conjunto Driboys, que durou até 1961, quando se apresentaram no Clube do Rock de Carlos Imperial. Ele ficou sem ter onde morar, o Simonal. Então o Carlos Imperial contrata ele como seu secretário, ao lado do Erasmo Carlos. E aí o Simonal vai morar na casa do Eduardo Araújo. Eles moraram em uma kitnet. E quando o Wilson Simonal substitui o Calbi Peixoto em uma apresentação, ele consegue um contrato. Ele sai da kitnet e vai morar com o Carlos Imperial. É aí que ele conhece Teresa Pugliese. Ela se torna a esposa dele. Ele vira croner na Boate Drink. Isso lhe rende um contrato com a gravadora Odeon. E seu primeiro compacto foi Terezinha. Nos anos de 62 e 63, ele lança mais 3 compactos. Ele faz sucesso com Balanço Zona Sul nas rádios. Ele se casa com Teresa, já grávida do primeiro filho do casal, no dia 24 de outubro de 1963. No Beco das Garrafas, Simonal era o máximo. Uma grande voz tinha esse artista. No dia 6 de abril de 1964, nasce seu filho, Wilson Simonal Pugliese de Castro. Em 1964, ele lança Nanã e Lobo Lobo, que abriu espaço para o segundo álbum dele, A Nova Dimensão do Samba, considerado por muitos o melhor da sua carreira. É o melhor, vocês acham, gente? Em 1965, ele assina com a TV Record. Elis Regina tinha um programa, O Fino da Bossa, e ele passou a ser atração fixa no programa dela. Em 1966, ele lança Mamãe Passou Açúcar em Mim. Aí estourou nas rádios e foi um sucesso muito grande da carreira desse artista fenomenal. Outra música que fez muito sucesso foi Carango, Meu Limão, Meu Limoeiro também. Ele foi o maior showman do Brasil. E ele chamava muita atenção fora do país também. Ele cantava como ninguém, dançava como ninguém. Ele encheu o Maracanãzinho como ninguém também. Ele era o Frank Sinatra brasileiro, um cantor maravilhoso. Não tem como não falar dessa parte da vida de Wilson Simonal. Quando ele tinha gastos fenomenais, ele gastava mais do que entrava na empresa dele. E ele, em determinado momento da vida dele, ele fala que o contador dele estava roubando ele. E aí, pessoal, essa parte da vida dele fez a carreira dele ficar quebrada, financeiramente ele ficou quebrado e ele foi acusado na época dele ser o dedo duro da ditadura
militar. Então isso acabou com a carreira de Wilson Simonal. Há documentários nas redes sociais dizendo que isso foi uma fake news, que acabou com a carreira dele ser o dedo duro, mas foi realmente o que aconteceu dele perder a carreira dele. A carreira dele decaiu e ele ficou quebrado, e o que ele conquistou durante toda a vida dele ficou a nada. Não tiveram pena dele. Ele foi cancelado, como se diz hoje, pelos colegas de profissão da época, os cantores, né? Como ele, né? Em 1990, ele conseguiu provar a inocência dele. Tem até um momento com o radialista Paulo Lopes, que ele leva lá no programa do Paulo Lopes, um documento que prova a inocência, que ele não participou desse dedo duro da dita. Não posso nem falar a palavra, senão nem monetiza meu vídeo, gente. Mas tem muitos assuntos sobre isso que aconteceu com Wilson Simonal nas redes sociais. Vou mostrar o vídeo dele mostrando esses documentos que ele foi inocentado nessa época. Olha só. Agora, Simonal, você tem um documento que prova que nunca foi dedo duro, não é isso? Tem. Que é da DOPS, não é isso? Eu estou mostrando. A ficha é limpa no DOPS. Eu estou mostrando tudo isso aqui para você entender o seguinte. Sei. Isso aqui é da Presidência da República? Da Presidência da República, Secretaria de Assuntos Estratégicos. Essa coisa é demorada, houve uma investigação. Houve uma investigação. Assim, e aqui prova... Se a câmera puder mostrar, tá aqui, ó. Presidência da República, Secretaria de Assuntos Estratégicos. Ilustríssimo senhor Wilson Simonal. Eu morava na Alameda Franca. Em atenção ao requerido por Vossa Excelência, informo que não foram encontradas na documentação deixada pelo extinto Serviço de Informações anotações que o apontem como servidor. Wilson Simonal foi casado 2 vezes, 3 filhos. Isso aqui, que ele leu, define tudo. Ele foi esquecido pela mídia da época, pelos jornais da época. Ele entrou numa depressão muito grande, sofreu com alcoolismo e muito, gente. Ele faleceu de cirrose hepática no hospital sírio-libanês no dia 25 de junho de 2000. Se perdeu um grande artista. Mesmo depois dele provando a inocência dele, muitas pessoas ainda falam mal de Wilson Simonal. Eu fico triste de ver uma história, eu não conhecia a história de Wilson Simonal, mas acredito que, com certeza, um grande artista, era um showman. Na carreira dele, ele gravou 36 discos.